Olá, é uma satisfação imensa estar com vocês, colegas, professores, aos quais eu posso chamar de meus pares. Eu sou a professora Janaína Almeida, tenho 24 anos de secretaria, sou pedagoga, historiadora e atualmente estou lotada na Subsecretaria de Integração, a SUBIM. Olá, eu sou o professor Carlos André, sou filho de Maria de Jesus, estou lotado na coordenação regional de Ceilândia, eu trabalho no CEF13, sou formado em História. Então, olá, eu fico muito feliz de estar participando desse projeto aqui. Meu nome é Luiz Carlos Corrêa de Jesus, eu sou professor da Secretaria de Educação desde 2014. Atualmente estou trabalhando no SED Incra Nova, em Ceilândia. O nosso tema a ser debatido hoje é a educação antirracista, com perspectivas de didáticas que favoreçam a inclusão de estudantes partindo da perspectiva das competências socioemocionais. E por que falar atualmente em antirracismo e não como anteriormente nós falávamos em combate ao racismo, luta contra o racismo? Porque conceitualmente nós não precisamos esperar que o racismo aconteça para combatê-lo. Por isso a expressão educação antirracista é a forma mais correta e ideal de se lidar com esse tema na atualidade. Quando nós pensamos na educação brasileira como um todo, nós sabemos que a luta de muitos governos durante anos foi garantir o acesso à maior quantidade de estudantes possíveis às escolas públicas, coisa que há uma década atrás não era possível. Feito isso, garantindo esse acesso, o grande desafio foi a acessibilidade física, onde estudantes que tinham deficiências teriam dificuldades de acessar as escolas, foram criadas rampas, sinalizações e todo um ambiente muito bem preparado para recebê-los. Agora, o nosso grande desafio é garantir a acessibilidade emocional de diversos estudantes com suas diversas personalidades, motivações e as diferenças que são fantásticas dentro do mesmo ambiente escolar. E aí fica a grande pergunta e o grande desafio: como fazer essa acessibilidade emocional acontecer nas nossas escolas? Como garantir um ambiente seguro às aprendizagens? Como garantir que o estudante que estará na escola não vai sofrer bullying, racismo, discriminação, preconceito de nenhuma forma? Como que o professor e o gestor de uma escola pública deve agir para combater essas práticas e até mesmo promover atitudes que sejam antirracistas no seio da escola? Para isso, eu chamei os nossos dois professores que estão atuando na rede pública, o professor Luiz, que está em Braslândia, e o professor Carlos, que atua na Ceilândia. E eles vão falar um pouquinho para nós também dessa questão daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, eu gostaria de lembrar para vocês, quando eu falei de competências socioemocionais, eu gostaria de fazer um flash, lembrando que as competências socioemocionais são competências que já estão previstas na BNCC. São habilidades que são desenvolvidas em sala de aula e que os professores devem se ater independente da sua disciplina. São elas empatia, resiliência, criatividade e tantas outras que são muito importantes nessa nossa temática antirracista. O professor, ele precisa também se autoconhecer e fazer com que o aluno se autoconheça, se autoidentifique de uma etnia, para que ele possa, então, assumir o seu papel dentro desse contexto escolar. Nós temos na rede uma grande quantidade de professores e estudantes que são negros e que muitas vezes eles se sentem invisibilizados dentro das escolas porque não existem políticas públicas nem projetos educacionais que deem protagonismo a esses estudantes e até mesmo a esses professores no decorrer do ano. Então, muitas vezes, esses temas só são abordados no mês de novembro, por conta da consciência negra. O que nós temos, né, na lei, que é uma lei que foi instituída pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, a Lei 10.639, é o estudo da cultura dos povos africanos e também indígenas em todo o contexto escolar, nas suas diferentes disciplinas, com o intuito mesmo de promover, de fazer com que os estudantes tendo conhecimento dessa cultura, que é riquíssima, que nós consigamos diminuir esse pensamento racista, um pensamento eurocêntrico e um pensamento colonial que permeia ainda a nossa sociedade
e que é a causa de tanto sofrimento dos nossos estudantes no seio da nossa escola. E aí, para isso, eu gostaria agora de ouvir os nossos professores que são convidados a estarem aqui conosco, para que eles falem um pouquinho de como foi a experiência deles enquanto estudantes negros nas escolas públicas e como é a atuação profissional deles e o que eles veem nas práticas que são atualmente realizadas nas escolas que tragam essa perspectiva antirracista. Eu sou aluno da escola pública desde a década de 80. Eu entrei na escola classe 33, no setor O, no ano de 1988. Não foi fácil, porque eu morava distante da escola e naquela época nós não tínhamos as políticas públicas que já temos nos dias de hoje. Eu precisava andar muito e dentro da escola a realidade também não era muito fácil. Não tinha a Lei 10.639, mas na época já tinha alguns trabalhos que eram feitos, alguns projetos da escola, sobre essa questão antirracista. Porém, muitos desses trabalhos, eu identificava ali um certo constrangimento em ter que participar daqueles projetos. Eu me lembro de uma certa vez que a professora propôs uma peça entre os alunos, que a peça era do Patinho Feio, né? E toda vez o Patinho Feio tinha que ser o aluno negro. Eu não entendia o porquê daquilo. Quando eu procurei na literatura, a imagem do patinho, ele sempre é preto, ou geralmente, nos mais das vezes, era um patinho preto. Por que o preto tem que ser o feio? Eu não tinha nenhuma concepção de porquê daquilo, mas aquilo já me feria, aquilo ali já me atingia de uma forma muito violenta. Então, esses problemas, eles perpassaram toda a minha caminhada na educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Foram momentos que eu superei graças a alguns anjos que existem aí na Secretaria de Educação. São professores que conseguem identificar tais situações de vulnerabilidade e sempre conseguem intervir de uma forma positiva. Então, gente, eu fui estudante da escola classe 15 em 1989. Então, assim, a minha história era um pouco complicada porque eu tive uma infância bastante difícil. Eu morei no começo de Samambaia. Eu sou filho de mãe solo, né? Então, assim, meu pai praticamente me fez e vazou, colocar assim. E, assim, foi bastante complicado. A gente não tinha condição financeira nenhuma. Eu lembro até hoje que eu ganhei o uniforme da vizinha, entendeu? O uniforme era bem surradozinho, então eu usava uma camisa branca por baixo e um uniforme por cima. Isso já era motivo de riso dentro da própria sala, entendeu? Porque os meninos, eles riam daquela situação, até mesmo porque eu era o aluno do começo de Samambaia, de um assentamento, que estudava, na verdade, numa escola de Taguatinga. Então, assim, isso já era bastante complicado, porque a comunidade escolar ali era diretamente daquela própria comunidade. Eu era o forasteiro, colocar assim, entendeu? Então, assim, eu lembro sempre dos risos, do bullying, entendeu? Lembro de uma situação que foi bastante complicada. Eu já estava no CF11, em Taguatinga, ali na Praça do Bicalho, e o que acontece? Tinha um colega que sempre, quando ele me via, ele sempre fazia gracinhas, entendeu? Então ele apagava a luz, perguntava se eu estava ali, então assim, fazia piada, como que se reunir 20 negros dentro de um Fusca, então jogam um sanduíche, então assim, aquilo vai cansando, aquilo vai doendo, entendeu? E comuniquei para os meus professores, os professores viam aquilo como normal, como se fosse brincadeira de criança. Só que chegou um dia que, devido aos problemas que eu tinha dentro de casa, que eu tive um padrasto que era bastante complicada a relação nossa, aí chegou um dia que eu cansei daquilo e eu fiz algo que eu até me envergonho, entendeu? Mas foi
foi o momento de eu pedir ajuda. Eu peguei uma cadeira e acertei na cabeça do meu colega. Então, assim, por que que eu fiz isso? Porque eu tava pedindo ajuda, porque aquilo já era o final do ano e é sempre a gracinha, sempre sendo ridicularizado pelos colegas, entendeu? Então a gente cansa. Então, assim, eu sei, eu me envergonho de ter feito isso, mas foi o momento que eu pedi ajuda dos professores, sendo que eu não era ouvido. Aí depois disso, teve palestras contra bullying, contra preconceito. Eu tomei uma advertência, mas assim, eu lembro até hoje que eu tomei uma advertência. Mas o colega que fazia isso, ele não sofreu nenhuma retaliação. Ele foi o pobre coitado, inclusive a família dele falou que ia processar minha mãe, que não sei o quê. Então, assim, a gente vê que o racismo, ele é enraizado, entendeu? Ele vem da própria cultura. O pai do colega meu, ele não achou errado o que o filho dele fez, mas os outros colegas, como até os próprios professores, acharam, entendeu? Então, assim, é bastante complicado. E, assim, eu hoje, como professor da Secretaria de Educação, eu procuro exatamente combater esse tipo de comportamento. A gente tem que procurar cortar desde o início. Eu fui uma criança negra que, assim como os meus colegas, também sofreu algumas situações, alguns episódios de racismo dentro da escola e que não foram esporádicos. Né? Existe uma forma assintosa mesmo de alguns professores à época em colocar apelidos e fazer algumas provocações com relação à cor da pele. Eu me lembro muito bem que numa aula de artes, onde é o momento em que nós vamos formar grupos, ter mais liberdade com os colegas, criar, eu era impedida por alguma professora de participar de alguns grupos, né? Geralmente, os alunos que são negros nas escolas, eles são vistos como aquelas pessoas que tumultuam, que são desinteressados, ou que fazem bagunça. E isso precisa ser mudado. Ter essa empatia e ter o depoimento desses professores e se autoconhecer ajuda muito a trabalhar numa perspectiva antirracista. Quando a gente priva um estudante pela cor da pele de participar de algumas situações, quer seja dentro de sala de aula, quer seja em algumas situações de confraternização ou numa apresentação, como o colega falou, do patinho feio. E aí eu tenho o exemplo da Linda Rosa Juvenil também, que para as meninas sempre foi um grande sofrimento, né? Ver sempre a menina mais bonitinha da turma, né? Dita mais bonitinha da turma sendo a Linda Rosa Juvenil, e os demais sendo apenas mato, ano após ano, dia após dia. Assim como algumas outras práticas que são fruto do desconhecimento e algumas questões que são realmente culturais, e que muitos de nós, professores, fazemos sem nenhuma intencionalidade. Como em muitos anos usou-se a expressão lápis cor da pele, para aquele tom de lápis bege, ou seja, desconsiderando que existem outros tons de pele. E isso foi perpetuado ao longo de muitos anos. E como fazer com que a criança negra crie uma identidade, sendo que o lápis cor de pele não é a cor da pele que ela tem, né? Então, são questões que nós precisamos ter um pouco mais de cuidado quando nós nos referirmos a conceitos, quando a gente se referir a nomenclaturas que podem ser atitudes racistas na sala de aula e que passam despercebidos para aquele que fala, mas não para aquele que escuta. Então, essa questão é uma questão que precisa ser revista. E eu acho que aí os coordenadores pedagógicos que conduzem as discussões nas reuniões coletivas, os gestores escolares, eles têm um papel fundamental, porque através do projeto político-pedagógico podemos traçar estratégias e também podemos prever ações e projetos que contemplem essas boas práticas, né? Ou essas práticas antirracistas durante todo o período escolar do estudante, durante todo o ano letivo. Por exemplo, nós precisamos ter muito cuidado com a expressão consciência humana, porque também comumente a essa época surge na contramão da consciência negra, que realmente é algo instituído, é algo formalizado, é algo que realmente existe como uma forma de reparação, como um dia para se pensar em todo o sofrimento que os negros que foram escravizados quando vieram para o Brasil tiveram e ainda têm em decorrência desse período de escravização, sofreram, e o que pode ser
pensado para frente? Quais são as perspectivas? Então, nós não podemos diluir a importância dessa data simplesmente dizendo que existe a consciência humana, que é a consciência de todas. Foi pela consciência humana ter falhado nesse momento da escravização e pós-escravização que foi necessário instituir essa data. Então, é uma coisa que pode ser considerada erro, né? Um erro didático e um erro mesmo que nós temos de conceito quando nós trazemos a questão para o estudante da consciência humana e dizer que todos nós somos iguais. Nós não somos. Existe também ainda algumas outras representações que precisam também ser banidas do ambiente escolar, como a figura da negra maluca, como aquele desenho que surge uma vez por ano do negro rompendo as correntes para que ele seja pintado e colocado no mural de exposição. Nós sabemos que a forma caricata de se tratar a mulher negra tem causado muito sofrimento e muita dor a muitas meninas e muitas mulheres que ao longo dos anos são discriminadas. Assim como nós sabemos que o processo de libertação dos escravos não foi simplesmente um ato de romper as correntes, mas foi uma luta muito árdua e que continua sendo, e que precisa ser vista com outras perspectivas e por um outro prisma. Pensando nisso, nós temos também práticas que são saudáveis, que são inovadoras e que são consideradas boas práticas em muitas escolas do DF. E aqui eu trouxe apenas duas para citar para vocês. Primeiramente, eu vou falar do projeto que acontece anualmente no SED 310 de Santa Maria, comandado pela professora Margarete, em que se chama Consciência Negra 365 dias do ano. Então, a cada dia, os estudantes realizam atividades referentes a questões relacionadas à cultura africana. Fiquei muito feliz em conhecer de perto esse projeto e chegar na biblioteca, e aonde o projeto é realizado, e poder ver um boneco negro vestido com um jaleco de médico. Então, assim, é uma representação inconsciente, mas que potencializa e com certeza motiva aqueles jovens que estão no ensino médio a buscarem uma profissão que nós vemos e sabemos que exclusivamente é uma profissão que traz mais pessoas brancas e pessoas também de uma classe social mais elevada, de uma certa elite, porque nós sabemos que existe uma concorrência muito grande para esse vestibular de medicina e que também se manter nesse curso é algo muito difícil e que parece muitas vezes distante dos nossos estudantes. Só que nós somos construtores de sonhos, né? Nós não podemos fazer com que os nossos estudantes não sonhem. A gente tem que propiciar aos estudantes o direito de sonhar. E aquele boneco me remeteu a isso, o boneco vestido com jaleco branco de médico, boneco negro. E essa é só uma das ações que são desenvolvidas lá. Em parceria com a UNB, os estudantes têm rodas de conversa. Uma vez por mês, uma personalidade negra vai dialogar com os estudantes para falar um pouco da sua trajetória de vida. E aí, Marcelo Café, que é músico, já esteve lá. A professora Mariana Almada, tão querida, que é nossa conhecida aqui da rede, já esteve. Fred Ferreira, da Globo, jornalista. O juiz Fábio Esteves também já esteve lá conversando com os estudantes. É uma iniciativa que pode ser replicada em outras unidades de ensino. É uma iniciativa que tem o apoio da Subsecretaria de Igualdade Racial e é uma iniciativa que realmente eu vejo como muito importante para esses estudantes. Tanto é que eu apoio e sempre parabenizo a professora e faço questão de fazer referência a esse projeto, porque realmente você dá a oportunidade do jovem de conversar sobre as suas questões no ambiente escolar com pessoas que realmente conseguem dar essa orientação, é de fundamental importância, porque muitas vezes na família o jovem não tem esse espaço de diálogo. Tanto é que todas as vezes que eu sofri racismo, eu acho que os meus familiares vieram saber quando eu já estava adulta dessas questões, porque a gente não tem realmente esse espaço de diálogo e as pessoas antigamente não conseguiam reconhecer as práticas racistas nas escolas. A gente sempre achava que, como se tratava de uma escola, de professores, tudo que viesse de lá era sempre o ponto onde se tinha razão, né? Então, esse momento de ter essa roda de conversa,
aonde os estudantes podem falar das suas perspectivas, expectativas e angústias, e tem uma escuta sensível por parte dos professores, pode ser criada em qualquer momento, em qualquer disciplina, e em qualquer ambiente escolar, não só na biblioteca, mas essas rodas podem acontecer inclusive no horário do intervalo, ou sempre que surgir a necessidade de se conversar com o estudante. Os episódios que acontecem de racismo no seio da escola não podem ser considerados simplesmente como bullying. Eles têm que ser tipificados como racismo, quando ofendem a raça, e eles precisam ser contextualizados. Então, eu acredito muito que a educação que realmente transforma é aquela educação que liberta, que deixa que aquele indivíduo deixe para trás os seus velhos hábitos. Então, geralmente, uma advertência, uma suspensão, uma punição não vai fazer com que aquele aluno reflita acerca das suas atitudes. Mas uma conversa, um diálogo, a questão das socioemocionais, de se colocar no lugar do outro, né? E saber se eu também quero sentir aquela dor, saber que a minha dor não é mimimi, não é vitimismo, faz com que eu mude a minha atitude perante ao colega. E a minha segundo exemplo de boa prática vem da Ceilândia, do SEM 2. Lá tem um projeto que é chamado de Crespas e Cacheadas. Um professor muito observador viu que as estudantes do ensino médio, quando iam para a aula, elas prendiam seus cabelos de uma forma tão forte, tão bem amarrada, que acabavam ficando com a expressão assim de uma asiática, de uma oriental, de tanto que esticava, para garantir que aquele cabelo ficasse sempre preso, que não mostrasse os seus cachos, não mostrasse o cabelo crespo como ele realmente é. Muito por conta do que existe mesmo na mídia, né? Existe toda uma questão midiática que faz com que o belo seja o eurocêntrico. Então, se você é uma criança negra que cresceu assistindo TV, vendo revistas e agora a internet, você vai ver que tudo que é belo é atribuído a pessoas de pele clara, de olhos claros, de cabelos lisos. E essa negação, ela é quase que automática. Se reconhecer como belo, saber que o que você tem, que a sua pele é uma pele que tem uma tonalidade que também é bonita, saber que o seu cabelo também é bonito, saber que não existe um padrão, é muito complicado. E aí essas estudantes na sua adolescência, onde estão ali em fase de formação, né, plena formação da sua personalidade, da sua identidade, tinham essa situação de não aceitarem os cabelos e de ter, inclusive, que escondê-los. E aí, percebendo isso, o professor desenvolveu esse projeto que chama Crespas e Cacheadas. Além da roda de conversa que ele tem com as estudantes sobre autoestima, ele promove uma sessão de fotografia com essas estudantes, onde seus cabelos soltos são valorizados com uma bela maquiagem e fotos belíssimas. Fotos que, inclusive, motivaram algumas estudantes a seguirem, inclusive, a carreira de modelo. Elas conseguiram se reconhecer como belas e conseguem hoje conversar com outras estudantes, não só sobre as questões raciais, mas também questões de feminismo e de empoderamento feminino, que são muito importantes também e que vem no bojo da educação antirracista. Então, é um projeto também que pode ser replicado e que, se os professores tiverem a sensibilidade de perceber, existem outros casos também em outras escolas, né? Com certeza você tem aquele aluno que molha o cabelo na hora do intervalo, aquele que sempre senta atrás para que o seu black não atrapalhe o colega, aquela menina que muitas vezes tem o cabelo trançado, de rasta, mas que se sente incomodado, o garoto que tem que rapar o cabelo e vai sempre de boné, e o boné é proibido na escola, mas uma forma de esconder aquilo que é tão característico, aquilo que é tão importante para a nossa raça, que é a nossa genética, né? São os nossos traços, que são realmente aquilo que marca a nossa raça. Então, eu tenho esses dois exemplos de boas práticas na nossa rede, que é uma rede riquíssima, que é uma rede que está sempre trazendo exemplos de vanguarda, que tem sempre professores que estão atentos, como o colega falou, como o colega Carlos. Existe sempre um anjo da guarda para poder minimizar a dor do estudante, mas eu acho que todos nós, professores e educadores, temos esse papel. Eu não preciso ser negra para combater o racismo, para tratar a educação numa perspectiva antirracista. Eu não preciso ser homossexual para combater a homofobia. E, enfim,
tantas outras questões que eu não preciso ser para entender, para me colocar no lugar do outro e trabalhar numa perspectiva onde todos se reconheçam como pessoa plena de direitos e que eles se sintam bem nesse ambiente. É o que a gente sempre fala da acessibilidade emocional. Nossas escolas precisam ser lugares seguros e lugar onde todo ser humano seja visto como único. Como eu disse a vocês, diversas práticas são realizadas nas nossas escolas públicas do DF. E os nossos convidados, professores Carlos e Luiz, também vão trazer para nós as boas experiências que eles desenvolvem e que eles também observam na rede. Trabalhar boas práticas numa perspectiva antirracista na escola é algo ainda muito sensível. Quando a gente traz esse tema para o debate no chão da escola, geralmente o foco ele é direcionado ao Dia da Consciência Negra. Porém, a consciência negra ainda no nosso país ainda é uma grande incógnita. Há muito a se aprender, há muito a se entender desta proposta para a nossa sociedade. No ano de 2018, eu tive a oportunidade de participar de um curso da Secretaria de Educação, o curso Mulheres Inspiradoras. Ali, eu pude ver que havia uma possibilidade de se trabalhar a questão, uma perspectiva antirracista a partir da condição da mulher negra. E no ano seguinte, em 2019, eu apliquei esse projeto no CEF 28, no Sol Nascente. Lá nós desenhamos um projeto com a temática Elas do Sol, Mulheres Inspiradoras da Quebrada. Muito de eu ter trago essa responsabilidade por ser negro, mas também por vivenciar muitas contradições na nossa sociedade em torno dessa temática, tanto na sociedade quanto na sala de aula. Eu me lembro muito bem que, antes de entrar para a Secretaria de Educação, essa data era uma data que eu sofria muito racismo. As pessoas, no dia 20 de novembro, ao invés de parar, refletir nessa conscientização, muitos praticavam atos racistas. Muitos praticam atos racistas contra pessoas negras. Na escola, já na Secretaria de Educação, eu vi que os projetos desenvolvidos nessa perspectiva são muito sensíveis. Eu tinha muita dificuldade ainda de pensar naqueles desfiles da beleza negra, porque para mim ali é mais uma forma de exclusão. A gente resume muito essa temática e acaba gerando mais preconceito, mais discriminação. O Mulheres Inspiradoras foi uma porta, uma janela que se abriu. E eu aproveitei a oportunidade, morando no Sol Nascente, não que eu conheça melhor a sociedade, mas por vivenciar aquela realidade onde temos muitas mulheres negras, muitas pessoas negras, eu pensei, eu vou redesenhar esse projeto aqui no Sol Nascente a partir da condição da mulher negra. E aí, a partir de algumas leituras, de algumas perspectivas, como da Angela Davis, que a mulher negra é a base da pirâmide social, eu pude entender que era um caminho, era um terreno fértil para se trabalhar a questão da conscientização. Começamos a partir da leitura de escritoras negras, como Cristiane Sobral, aqui de Brasília. Nós lemos livros da Cristiane Sobral, livro da Meimei Bastos e algumas outras obras, utilizando sempre mulheres negras. E pensamos, vamos fazer uma culminância que vai convergir com uma proposta também do currículo, do calendário escolar, que é a Semana da Maria da Penha, bem no final de novembro. Então a gente acabou que convergiu a culminância do projeto das mulheres, que é a questão das perspectivas antirracistas, com a Semana da Maria da Penha. E aí a gente fez um trabalho, uma proposta pensando em transformar, em agir diretamente na função social da escola, que é o que está lá no currículo. Formar cidadãos críticos, a partir da realidade que eles têm. Nós propomos ali para aqueles alunos uma consciência negra a partir da condição da mulher negra, que perpassa uma questão de violência. Aí nós conseguimos enxergar as interseccionalidades, as sobreposições, e percebemos que não adianta se pensar em ações
a partir de uma perspectiva antirracista, sobre um olhar singular. Porque nós estamos lidando com diferentes pessoas, em diferentes posições. E aí nós propomos aí um olhar plural, trazendo para o centro do debate a condição da mulher. Se ela está na base, como ela está na base, por ela passa toda a carga que homens negros carregam, que mulheres carregam, que homens de outras raças, que é um termo que, na verdade, raça não existe, né? Mas que outros segmentos carregam também. Quem carrega o maior peso é a mulher negra. Então, nós começamos a pensar a partir daí e propomos leituras, propomos escritas, propomos para esses alunos possibilidades para eles desenvolver um pensamento crítico a partir da condição da mulher negra. Antirracista, ela está relacionada em projetos como, por exemplo, de mulheres na ciência. Esse projeto tem uma perspectiva de combater a misoginia dentro da própria ciência, como também o próprio racismo. Esse projeto, eu trabalho com ele dentro do SED INCRA 9, em que ele tem uma visão realmente de trazer para os alunos do SED INCRA 9 cursos da área de ciências. Por quê? Eu, como aluno de mestrado e doutorado, o que eu percebi? Dentro de uma realidade do curso de exatas, de negro, só tinha eu. De mulher, praticamente, deixa eu pensar aqui, tinha uma ou duas pessoas. Então, assim, e mulher e negra não tinha ninguém. Então, a gente procura trabalhar dentro desse projeto uma inclusão desses alunos. Outro projeto que eu procuro também trabalhar com os meus alunos, principalmente no ensino médio, é um cursinho preparatório, visando despertar o interesse desses alunos em qualquer curso de ensino superior. Pois sabemos, o grande problema é que os nossos alunos, independente até mesmo de ser negro ou não, da autoestima deles. Os alunos de escola pública, eles acreditam muitas vezes que eles não vão dar conta. Então, assim, eu procuro geralmente lecionar de 15 em 15 dias aulas para pais, Enem, para esses alunos, visando realmente despertar o interesse desses alunos para a universidade pública. Que a universidade pública é do aluno de escola pública. Então, dentro dessa perspectiva, a gente já conseguiu diversos alunos, até mesmo em cursos bem distante da realidade deles. A gente já conseguiu mesmo alunos para curso de farmácia, de enfermagem. Então, assim, isso me dá um orgulho muito grande. Porque, para mim, uma inclusão e um trabalho engrandecedor, realmente, é mostrar para o meu aluno que se ele quiser, se ele se dedicar, ele consegue. Então, eu procuro justamente buscar e demonstrar para o aluno essa vontade. O professor Carlos, ele citou também a questão dos concursos, geralmente, na Semana da Consciência Negra, que eu concordo com ele, quando ele fala da questão da beleza negra, né? Se a gente for pensar a questão diretamente da beleza negra, ele é exclusivo também. Por quê? Porque o aluno, ele sente que aquilo é só naquele momento, não é o ano todo. Não é trabalhado numa perspectiva de que realmente a gente tem uma representatividade. Não tem coisa mais linda do que eu ver os meus alunos com aqueles blacks maravilhosos. De ver o meu aluno se sentindo negro. De ninguém podendo falar para ele, não, isso é feio, não, isso não é feio, isso é lindo.
Então, assim, eu acho maravilhoso. Eu incentivo, eu quero que o meu aluno se identifique como negro. Essa semana mesmo, eu estava conversando com minha esposa, a questão até mesmo das bonecas hoje, que tem diversas bonecas negras hoje, que as crianças se sentem representados também. A gente tem diversos apresentadores negros. Então, hoje, as crianças, os adolescentes, até mesmo os adultos, eles, eles conseguem ver que eles podem chegar aonde eles quiserem. O céu é o limite. Que o negro, hoje, ele tem que ter orgulho dele. Eu lembro até quando o negro chegou aqui no Brasil, eu lembro do filme, do documentário, né? O Atlântico Negro na Rota dos Orixás. Então, assim, o Atlântico Negro na Rota dos Orixás, ele afirma que o negro, quando ele descia aqui, ele tinha a árvore do esquecimento, que ele passava ali, dava 3 voltas naquela árvore e ele era obrigado a esquecer toda a cultura dele. E hoje, a gente não é mais obrigado a esquecer nossa cultura. Hoje, a gente tem orgulho da nossa cultura. A gente é negro, a gente tem essa cor maravilhosa, o nosso cabelo é lindo e eu tenho muito orgulho de ser negro. Para finalizar a nossa discussão, eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo curtinho, já bem visto na internet, mas que é de grande impacto e que ilustra muito bem as questões que nós trouxemos até agora, dos traços identitários, da questão do padrão eurocêntrico e o quanto isso institui uma relação de poder. Educação antirracista está linkada a consumo, está linkada a preconceito, está linkada a muitas questões que nós precisamos abordar numa perspectiva cidadã. E nós vamos assistir esse vídeo e eu recomendo e sugiro que seja um vídeo levado aos estudantes de todas as idades agora no mês em que se trabalha, né, a consciência negra. Vamos aproveitar esse gancho, embora não seja só agora o momento de se trabalhar, mas eu gostaria de sugerir aos professores que fizessem esse vídeo chegar aos estudantes e que provocassem uma reflexão. Vai ser muito importante e vai ser muito interessante fazer um trabalho como esse. Vamos ao vídeo. Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and she has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. É um vídeo que nos emociona. Eu, enquanto um homem negro, preto, eu fico muito emocionado com um vídeo desse. Muitas pessoas podem se perguntar, nossa, mas como que uma criança dessa já tem um pensamento assim? Eu gostaria de dizer que ninguém nasce racista. O racismo, ele é ensinado. Prova disso a gente vê crianças dessa idade com esse discurso, né? E por onde quem ensina essas crianças? Muitas vezes em casa, na televisão, você vê desenhos como a ovelha negra, geralmente a ovelha que pratica o mal, né? As trevas nos desenhos geralmente mostram as coisas ruins, né? E tem um livro, me lembrei agora, que eu li, Metáforas Negras, que ele fala justamente isso. Esses desenhos que as crianças vão assistindo, uma hora vai refletir na fala dessa criança, como aconteceu nesse vídeo.
Então, o combate, o enfrentamento, as ações que precisam ser feitas antirracistas precisa começar já, na família, na escola, na igreja, na sociedade. Não precisa ser, não deve ser algo de um dia e um ano. Tem que ser algo constante, 365 dias por ano, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque este mal, ele atinge, ele não escolhe idade. Você vê que crianças de tenra idade não conseguem se enxergar numa boneca negra. Por quê? Metáforas negras. Mídia, família, isso precisa ser combatido. Eu convivo com isso. Eu tive, no ano de 2018, eu vivenciei uma experiência dessa com meu filho. Meu filho, um garoto negro, na escola. Ele não queria ir para a escola. Por quê? Pelo simples fato aqui que a professora Janaína já até citou. Por uma criança dizer que ele era... A criança era a cor... A cor do lápis era a cor da pele da criança e que a pele do meu filho era cor de bosta. É algo que... Aquilo para o meu filho foi um ato cruel de violência, mas não é a criança que falou aquilo que é... Vamos dizer assim, nossa, mas que criança violência. Nós estamos sobre uma estrutura. É o chamado racismo estrutural, que perpassa todos os segmentos da nossa sociedade. É preciso combater. É preciso enfrentar. Então, esse vídeo, ele me emocionou bastante. De você imaginar que crianças não se identificam. De crianças que elas não conseguem ver a própria cor da pele delas. Isso me lembrou bastante de uma situação dentro da minha própria casa. Um parente meu, ele sempre ficava com aquela frase: aquela preta safada, aquela negra sarará. E eu, assim, aquilo me machucava. E eu olhava assim e falava, cara, eu só sou negro de Facebook, de defender realmente igualdade apenas como... apenas lá nas redes sociais. Aí teve uma vez que eu cheguei, ela como minha parente, eu cheguei e falei assim, da próxima vez que você falar qualquer coisa relacionado à cor da pele dessa pessoa, eu vou te denunciar, porque racismo é crime. Como foi dentro da minha própria família, isso causou um rebuliço das pessoas falarem que eu estava errado, porque era uma pessoa mais velha. Mas o racismo, ele tem que ser combatido, tem que ter políticas antirracistas. Então, a mesma coisa que eu imagino para aquela criança. Aquela criança, aquilo foi algo que foi repassado para ela. O racismo não nasce com ninguém. A criança, ela não nasce racista. Eu lembro muito bem, eu lembro de uma história também. Eu tinha um coleguinha que, quando eu tinha 5, 6 anos, eu tinha um coleguinha e ele era loirinho, assim, é até engraçado. E teve uma vez que ele pintou o cabelo de loiro e eu pintei a cara de preto com aquela lama negra. E a gente achava que a gente estava igual ao outro. Então, assim, a gente vê como que para a criança é aquilo. A criança não vê a cor da pele. A criança vê a essência, a alma. Então, quando a gente tem crianças racistas, adolescentes racistas, aquilo foi eternizado pelos pais. Então, cabe a nós, educadores, professores, coordenadores, ter projetos que ofereçam a igualdade racial, que ofereçam igualdade de gênero, que combata a homofobia, porque todos são iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Eu sempre falo para os meus alunos, eu falo assim que a única pessoa que vai ser melhor que qualquer outra pessoa, essa pessoa não morrer. Se a pessoa não morrer, eu falo, realmente,
esse é melhor que qualquer um. Mas como todo mundo vai morrer, então ninguém é melhor que ninguém. Então, para mim, o racismo, a misoginia, a homofobia tem que ser combatido por nós, professores. Por nós, escola. E esse vídeo, exatamente, ele demonstra que a nossa sociedade, isso eu não falo exatamente do Brasil, mas do mundo, em algum momento a gente errou. Mas ainda dá tempo de buscar, na verdade, arrumar a casa. Para as nossas considerações finais, eu trago apenas algumas frases para que a gente possa fazer uma reflexão, porque concluir é se limitar. E nós estamos aqui para provocar o pensamento em professores, gestores, e que essa provocação consiga chegar aos estudantes, para que a gente possa trazer, além de uma educação, promover, além de uma educação antirracista, uma educação focada para o senso crítico, para a formação das identidades de acordo com as perspectivas pessoais de cada um. E aí, para isso, eu acho que é importante que a gente ressalte que a educação antirracista é lei. Esse é um dos tópicos que eu trago para vocês. Que racismo reverso não existe. Consciência humana é um grande erro que precisa ser extirpado das escolas e dos nossos pensamentos. Os educadores precisam se autoconhecer e se reconhecer para que eles consigam provocar nos estudantes a capacidade de ter empatia um pelo outro e assim construir uma acessibilidade emocional possível dentro das escolas. Nós não podemos tratar o racismo como bullying. Temos que tipificar mesmo os atos racistas na escola e combatê-los. Precisamos estimular a literatura de autores e autoras negras, especialmente aqueles que estão mais perto de nós nas escolas. Trazer histórias, temáticas, debater e envolver os estudantes em algo que realmente faça parte do seu cotidiano e da sua realidade. Desenvolver projetos, ações e propostas educacionais ao longo de todo o ano, com a questão da cultura e da formação da identidade negra. E, para fechar, eu gostaria de agradecer imensamente o convite da Regional do Recanto das Emas. Espero que tenha sido um momento de grande aprendizado, porque para nós que tivemos essa oportunidade de ter esse lugar de fala, foi de fato muito importante que a gente reverbere o nosso pensamento, que a gente consiga transmitir a nossa crença acerca do nosso pensamento, do nosso ideário pedagógico para esse cenário que nós temos hoje, com a perspectiva de sermos professores e educadores negros. Um abraço e até a próxima. Para fechar a minha participação, eu gostaria primeiramente de agradecer pelo convite. E eu vou fechar fazendo uma reflexão, parafraseando o pensamento do professor Boaventura de Souza. E isso ratificando com o que eu já falei, a questão de se pensar em ações antirracistas que sejam plurais, valorizando as pluralidades. Bem, o pensamento do professor é o seguinte: temos o direito de ser iguais. Parece tudo pronto, né, e acabado. Mas só isso não basta. Porque temos também o direito de ser diferentes. Quando que isso se dá? Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças. E de uma diferença que não alimente, reproduza as desigualdades. Pensando assim, a gente vai conseguir enxergar as interseccionalidades. Porque só tratar igual, às vezes, a gente vai passar por cima e vai descaracterizar alguns segmentos. É preciso ter um olhar plural. Então, como considerações finais, como colocado pela professora Janaína e o professor Carlos, não basta apenas não ser racista, também tem que ser antirracista. Eu lembro bem de uma situação bastante constrangedora que aconteceu comigo quando eu era
vice-diretor de uma escola em que uma mãe afirmou que não pegava um documento da minha mãe ou da minha mão devido à cor da minha pele. Isso foi uma das situações mais bizarras que aconteceu na minha vida, mas me fez refletir também em relação à própria educação que ela oferecia para essa criança que ela era responsável. Então, assim, a gente tem que ter políticas públicas que combata qualquer tipo de preconceito, que combata o racismo, a misoginia, a homofobia. Então, temos que lutar por uma sociedade mais igualitária. Qual negro que nunca percebeu a invisibilidade, às vezes no shopping, às vezes na rua, às vezes até as características que as pessoas querem colocar como um malfeitor. Sempre é a questão, às vezes, da cor da pele. Então, assim, temos que aprender como sociedade a se colocar no lugar do outro, a ter empatia. É como eu sempre falo para os meus alunos. As minorias têm que se unir. Temos que ter uma sociedade mais igual, mais igualitária, em que ninguém seja melhor que ninguém. Então temos que ter políticas públicas de igualdade, políticas públicas sociais, realmente, para que ninguém possa ficar para trás. Então, apenas temos que combater todos os tipos de preconceito, seja lá qual que for.